3, 4 meses atrás, toda a classe política falava, Lula tá morto. Lula tá morto, Lula não tem a menor chance. Começou primeiro com o camisa 10 do Lula, com o Eduardo Bolsonaro, né? Falando um monte de merda lá nos Estados Unidos e agora batendo em todos os bolsonaristas porque ele tá maluco, achando que ele vai ser candidato. Agora, porra, tá todo mundo falando, não, bolsonarismo tá acabado porque o Eduardo tá batendo em todo mundo, o Carlos tá batendo em todo mundo, o Jair tá pra morrer. Tá um caos total quando há 4 meses tá garantido. Sim, pode ser até que a gente vence o Lula no primeiro turno. A gente tá em final de 2025, ano que vem a gente tem as eleições, e o que as pesquisas apontam hoje é um cenário em que no segundo turno, né, o Lula ele venceria qualquer um dos possíveis candidatos. Então é Tarcísio, Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Zema, Ratinho, todo mundo que você coloca lá na pesquisa eleitoral, o Lula vence. Como é que vocês veem cenário para a eleição em 2026? Vocês acham que tá dado? Não, primeiro política tudo muda muito rápido. E Política segundo, é como nuvem? É como nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, você olha de novo, tá de outro jeito. E pesquisa eleitoral com esse nível de antecedência, muito difícil, assim, não reflete o cenário do ano da eleição. Basta fazer um exercício simples, porque as pessoas falam, ah, não, só tá dizendo isso porque o cenário não te agrada. Não é. Faça um exercício simples. Pegue pesquisas nessa altura do campeonato do ano passado, da prefeitura. Tinha Marçal, nem tinha, mal aparecia, né? Quase foi pro segundo turno, né? Pegue na eleição do Bolsonaro, onde é que ele estava posicionado? Pegue na eleição quando a Marina, né, disputou a presidência da República. Nessa época ela estava em primeiro, ela não foi nem pro segundo turno. Pega na outra eleição retrasada, onde é que estava o Datena, primeiro. Na outra, onde estava primeiro? O Russomano, nenhum dos dois foi nem pro segundo turno. Então assim, é muito cedo, muita coisa muda de cá pra lá, muita coisa muda nesse período, e a gente nem sabe ainda quais vão ser os candidatos, a não ser o nosso candidato, nosso pré-candidato à presidência da República, que é o Renan Santos, e que esse vai ser um outro exemplo, tá? Que quando passar a eleição, hoje o Renan vai 1, 2 nas pesquisas que colocam, 1, 2%. A maior parte nem coloca, então vamos pegar, Datafolha, Quest, o Ibope, qual que é o novo nome do Ibope? Eu sempre esqueço. Cantar? Cantar lá? Não. É que esse é de TV. Tô falando de pesquisa eleitoral. Esqueci o novo nome do Ibope. Nem tem, Renan. Aí, beleza. Aí daqui 2 anos a gente vai pegar esse recorte aqui desse podcast e eu vou falar, tá vendo? Nesse período o Renan nem aparecia. Agora, o que aconteceu? Não sei. Mas assim, acho que no mínimo vai ter acontecido uma coisa que a pesquisa... que ele vai cair de 1 para 0, no mínimo vai acontecer alguma coisa que a pesquisa de agora não tá retratando, né? Então, eu acho muito... E vamos lá. 3, 4 meses atrás, toda a classe política falava, Lula tá morto. Lula tá morto, Lula não tem a menor chance. Começou primeiro com o camisa 10 do Lula, com o Eduardo Bolsonaro, né? Falando um monte de merda lá nos Estados Unidos e agora batendo em todos os bolsonaristas porque ele tá maluco, achando que ele vai ser candidato. Agora, porra, tá todo mundo falando, não, bolsonarismo tá acabado porque o Eduardo tá batendo em todo mundo, o Carlos tá batendo em todo mundo, o Jair tá pra morrer. Então, assim, tá um caos total quando há 4 meses tá garantido. Sim, pode ser até que a gente vence o Lula no primeiro turno. Agora não, agora tá o PT. Não, pode ser que a gente vença no primeiro turno. Então, muita coisa ainda vai mudar. É que as pessoas ficam surpresas com um fato novo na política, né? Quem falou, há 3 meses a galera achava que o Lula estava morto, que o Tarcísio ia ser, assim, eleito, né? Nem no primeiro turno. No primeiro dia de eleição ia ser por aclamação, o Tarcísio ganhou. Vocês aqui do mercado, especuladores. Você... Tava tudo... Tarcísio, mano, é foguete, agora vai privatizar, mano, vamos porra! O pessoal do mercado, eles defendem uma linearidade na política que não existe. Ou seja, o Tarcísio tava melhor, porque ele faz um bom governo e o Lula estava completamente destruindo a economia. Aí, então, nessa fotografia, o Tarcísio vai ganhar daqui 1 ano e tantos de eleição. Não é assim. A surpresa na política não é a surpresa, é a regra. Tem alguma coisa nova que vai mudar completamente a fotografia. Quem imaginava que o Trump ia meter uma taxação do nada no Brasil? Que essa taxação defendida pelo bolsonarismo ia atrapalhar justamente o bolsonarismo? Ninguém, né? Depois, beleza, inverteu. Aí quem imaginaria que o Cláudio Castro ia tomar vergonha na cara e fazer essa operação militar no Rio de Janeiro, que 90% dos moradores de favela, que é o público majoritariamente do Lula, historicamente, né? Eu tenho umas discordâncias sobre isso, mas é que o Lula acha que tem, ia defender essa operação.
E aí o Lula vai dar uma declaração desastrosa, chamando a operação de desastrosa, e aí não duvido que nas próximas pesquisas ele diminua a sua aprovação. Ou seja, a surpresa na política é a regra, né? E essas fotografias podem ir mudando a qualquer momento. A gente não dá pra saber, né? Igual quando o Lula... Um ano antes, Do pesquisa nada. do Milei. Exatamente. Um ano antes, pesquisa do Macri. Não, precisa nem ser um ano antes, né? Um ano antes, pesquisa do Trump. há O Trump, 30 a galera dias. nem acreditava que ele ia ser candidato, que ele ia perder as prévias. Há 30 dias todo mundo dizia que o Milei tava lascado, que ele ia perder o parlamento. Ele foi lá e ganhou. Ou seja, as coisas vão mudando. A surpresa é a regra na política. E aí pode ser uma surpresa boa pro Lula, que foi a taxação do Trump. Pode ser uma surpresa ruim pro Lula, que faz essa operação militar. E as coisas vão mudando. Eu lembro que há um ano, que foi o ápice da desaprovação do Lula, quando ele bateu a pior aprovação desde o primeiro governo dele, um dos piores governos do PT, o Lula deu uma declaração nada a ver sobre Israel, e aí teve uma manifestação gigantesca em defesa de Israel. E Ele o Lula, comparou e o Lula, ao nazismo. do nada, ou seja, as coisas vão dar. E aí, alguém pode cravar que o Lula não vai dar uma declaração dessa de novo? Não dá pra saber. Ou que o Trump vai fazer alguma coisa, ou que alguém vai fazer alguma coisa, ou que a Janja vai fazer alguma coisa, não dá pra saber. Ou seja, é melhor a gente esperar e trabalhar, porque a fotografia do momento, me parece que a obviedade é que ela vai mudar. Vocês não têm a visão de que com a caneta na mão, esse poder de criar surpresas, ele tá muito mais na mão do governo? Não, Mas é que sim. tá. Mas a surpresa não necessariamente pode ser uma surpresa positiva, né? Não, A mas gente viu assim... o que foi a taxação BBB, o que foi todas aquelas taxação do Pix do Lula, ele é tava que com a assim, caneta na mão não é e fez isso pra diminuir a sua própria aprovação. Não é que a caneta na mão te dá mais possibilidade de fazer a surpresa. A caneta na mão te dá um cenário base favorável, né? A caneta na mão te dá, não, beleza, eu tenho esse piso de votos aqui. Eu saio bem. Agora, não garante que você continue bem. A surpresa é outro elemento fora de você ter a máquina na mão, da oposição tá organizada, bem alguma coisa. Uma coisa que eu ia perguntar é se o apoio da classe política ajuda muito nas eleições, né? E se o Lula, ele transita muito bem lá em Brasília, nas assembleias, tal, se ele faz esse trabalho de aproximar a classe política muito bem, né? Porque acho que isso era inclusive uma coisa que lá atrás se falava, né? Pô, não, o Bolsonaro perde muito nesse quesito pro Lula, quem manda muito bem é o Temer, mas ele não é um cara popular. E como é que o Lula ele transita lá em Brasília e se isso ajuda nas eleições no final das contas? Porque as eleições, quem aperta o voto lá é a população. Ajuda, mas eu não acho também que seja fundamental, né? O Lula, primeiro, hoje ele não transita bem na classe política, né? Hoje ele transita bem na esquerda, né? Em setores do centrão, mas a maior parte do centrão quer ir com o Tarcísio, não quer ir com o Lula, né? O Tarcísio transita melhor no centrão, na classe política, do que o Lula. E isso é basicamente ter governadores e prefeitos pedindo voto para você, tempo de televisão e dinheiro. Isso é importante para a eleição? É. Isso define a eleição? Não. Bolsonaro não transitava nada na classe política, né? Saiu depois na reeleição com o apoio do centro. E aí, veja só. Bolsonaro, quando não transitava nada na classe política, venceu a eleição. Bolsonaro, com o apoio do centrão inteiro, perdeu. Então... É o que eu falo, né? Eu quero votar no candidato que esteja mais descolado do centrão. O candidato que tiver menos apoio da classe política, ele terá o meu voto nas eleições, né? E o que eu vejo é que o Lula, ele até tá tentando transitar com os políticos do centrão. Quem pode falar melhor sobre isso? Mas eles não querem, né? Ele tá perdeu a União Brasil, perdeu o PP, perdeu vários partidos. Alguns partidos que têm ministério com o Lula não votam os projetos do Lula. Ou seja, ele tá tentando, igual os outros governos do PT, até da Dilma, né? Ter esse apoio do centrão, mas ele não tá conseguindo. Mas acho que tem dois elementos aí. Primeiro, o Lula não é o mesmo de Lula 1 e Lula 2, que era um cara mais habilidoso, né? Agora ele tá com menos habilidade, porque ele entende menos o parlamento, e com menos saco também, né? Tanto que ele tá viajando, nunca viajou tanto quando deveria estar fazendo reunião aqui com o político aqui, se ele quisesse ver coisas avançando na Câmara. Tomou um cacete na medida provisória, importante pro governo. E o outro ponto, que muitas pessoas que tiveram mandato no governo Lula me falam, que ele está cercado agora de articuladores muito mais incompetentes do que antes, né? Então, antes ele tinha o Dirceu, ele tinha o Palocci, ele tinha o Genuíno, ele tinha o Múcio. Então, pessoas que eram mais cabeça fria, do deixa disso, articuladores. Agora, só tem nervosinho ideológico na articulação política. É o Rui Costa, né, que é um cara que estoura e xinga os outros. É a Glaze, que é uma mulher que estoura e xinga os outros.
né? É o Zé Guimarães, que não tem a menor noção do que está fazendo. Então, a articulação política do governo agora está a cargo de pessoas muito menos competentes do que estavam em Lula 1 e Lula 2.